Apocalipse 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A palavra Amém aparece neste texto, personificada. Ela se apresenta como uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas o Amém da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o Salvador da igreja. Agora eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, que aparece 58 vezes na Bíblia. A palavra Amém. Coincidência ou não, ela aparece 28 vezes no Velho Testamento e 28 vezes no Novo Testamento. A sua importância, meus amados irmãos, é indiscutível. Todavia, eu que viajo muito, visito muitas igrejas, além da nossa própria, tenho percebido que as igrejas tradicionais, como a nossa, estão com medo de usar a palavra Amém durante os cultos. Que silêncio, né? As nossas igrejas estão com medo de usar a palavra Amém. Por quê? Há muitas razões, e algumas delas até justas, compreensíveis, mas uma delas é medo de comprometimento. Pois Amém significa, eu estou de acordo, assim seja, pode contar comigo. As pessoas então preferem ficar caladas. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, Moisés, homem de Deus, por exemplo, ele citou 10 maldições ou 10 castigos que Deus derramaria sobre o seu povo, sobre 10 tipos de pecados em específico. E para cada uma dessas maldições, para cada um desses castigos, o povo precisava dizer Amém, Amém e Amém. O Amém é importante para mostrar que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um monólogo, e sim um diálogo, através do qual Deus está falando conosco, e nós estamos demonstrando que o ouvimos. Não significa falar juntamente com o pregador, e muito menos durante a leitura da palavra, mas demonstrar que estamos de acordo e de prontidão. Há 2 perigos que estão rondando as nossas igrejas nos dias de hoje. São eles o abandono dos améns, o abandono dos améns e o abandono dos apelos, que nós geralmente fazemos após cada mensagem que é anunciada em um culto da igreja. Eu confesso que nenhuma dessas 2 coisas são mandatárias. Nenhuma dessas 2 coisas são mandamentos bíblicos. Eu confesso isso, mas certamente são importantes para manter a igreja em movimento. São importantes para mostrar que a nossa igreja não está parada. São importantes para mostrar união. São importantes para mostrar que estamos fazendo decisões. Agora, o que significa a palavra Amém? Porque você também não pode expressar Amém sem saber o que você quer dizer com isso. Dentre muitos significados, vejamos os principais. Primeiro, a expressão de acordo. Assim seja. Nós estamos de acordo. O pastor, por exemplo, ele diz, este ano, Deus querendo, nós vamos dobrar a nossa promessa de fé para missões. Mas alguém que não vá participar, alguém que não queira participar, certamente não vai dizê-lo. Quantos estão entendendo isso? Por isso que essas coisas são necessárias para mostrar que a igreja está em movimento.
Segundo, é expressão de fé. Eu acredito. Por exemplo, o pastor diz: meus amados irmãos, se Deus quiser, em 1 ano, nós vamos ter a galeria da igreja cheia para a glória de Deus. Eu acredito, ou pelo menos eu desejo. É expressão de gratidão. O pastor diz: olha, desde que Deus nos trouxe para esta igreja, casamentos têm sido restaurados, casamentos têm sido fortalecidos. Desde que viemos para esta igreja, nossos filhos têm sido salvos. Obrigado, Senhor. E a igreja diz? Porque é uma expressão de gratidão. Recentemente, o marido me procurou para dizer que o nosso ministério tem transformado a sua família, tem transformado o seu casamento. Alguém recentemente disse em público que esta igreja só tem lhe feito bem. E é uma expressão judicial, é uma expressão legal, é verdade. Então, por essas e outras razões, o amém não pode faltar no meio do povo de Deus. Eu vou repetir, por essas e outras razões, o amém não pode faltar no meio do povo de Deus. Não pode, meus amados. Não se trata de personalidade, não se trata de cultura. Eu creio que se trata de sobrevivência. O amém não pode faltar no meio do povo de Deus. Por que Jesus se apresentou como amém para a igreja de Laodiceia? Porque ele disse, o amém diz. Porque o amém foi personificado na pessoa de Jesus Cristo. Vejamos 3 razões que ele se apresentou como amém perante aquela igreja. Primeira razão, a igreja estava indiferente. A igreja estava fria. A igreja estava apática. A igreja estava simplesmente neutra demais para com a obra do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a igreja estava bastante prepotente, cheia de si mesma, mas vazia do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, a igreja estava excludente. Não havia lugar para outras pessoas, não havia lugar para outras famílias, não havia lugar nem para o Senhor Jesus Cristo. Só havia lugar para si mesma, para si própria. Quantos querem ser membros de uma igreja assim? Eu não. Amém, irmãos? Eu não quero ser membro de uma igreja assim. Ela pode ser bonita, ela pode ser atrativa, ela pode estar localizada num dos melhores bairros da nossa cidade, mas eu não quero fazer parte de uma igreja assim. Eu quero fazer parte de uma igreja avivada. Eu quero fazer parte de uma igreja cheia de gratidão. Uma igreja que concorda, que aceita a palavra de Deus. É desta igreja que eu quero fazer parte. E Jesus se apresentou como amém, por causa dessas questões que aquela igreja estava demonstrando. Em primeiro lugar, veja a indiferença da igreja. No versículo 15, Jesus disse para ela, conheça as tuas obras. Ei, você aí, Ele é onisciente, Ele conhece tudo quanto você está fazendo ou deixando de fazer em benefício do reino. Que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Quando alguém não é quente, não é frio, ele é o quê? Ele é morno. Ele é neutro. Ele é aquele tipo de pessoa que não chove e nem molha. Jesus, então, ele se utiliza da temperatura ambiente para descrever a situação espiritual da sua igreja. Fria, quente ou morna. O frio, nós já sabemos, é aquele crente que nunca foi salvo, nunca nasceu de novo. Isso quer dizer que ele nunca sentiu o calor da presença do Espírito Santo dentro do seu coração, lhe convencendo do pecado, lhe convencendo do amor que é devido a Deus, lhe convencendo do amor que é devido ao próximo.
O coração daquela pessoa nunca ficou apertado pelo amor devido ao Evangelho. Este é o crente frio e ele existe. O crente quente já é aquela pessoa que não consegue viver longe da presença de Deus, não consegue viver longe da igreja e do povo de Deus, não consegue viver longe da palavra de Deus. Já o morno é aquele crente que já perdeu o seu interesse pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, mas não consegue se desprender totalmente do reino de Deus, portanto ele é morno. E aí nós, estudando a Bíblia, percebemos que Deus prefere lidar com o frio, por ser uma pessoa totalmente perdida, ou com o quente, por ser uma pessoa totalmente rendida, mas não com o morno. E o que ele faz em relação ao morno? Primeiro ele avisa, e depois ele abrasa. Ele manda um aviso no versículo 15. Conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. Essa igreja, chamada Laodiceia, era indiferente para com a obra de Deus. Em outras palavras, ela não estava preocupada com os cultos de adoração e louvor a Deus. Ela não se importava com o programa de visitação. Se tivessem, não estaria preocupada com a promessa de fé para missões. Ela não estava preocupada com os cultos de oração. Ela não estava preocupada com os dízimos. Ela não estava preocupada com os horários. Ela simplesmente não se importava. Tanto faz como tanto fez. Não é comigo. O amém não existia entre eles, porque eles não queriam se comprometer com nada que aquela igreja precisava fazer para a honra e a glória de Deus. Indiferença é isso, irmãos. Quando Deus e as pessoas não podem mais contar conosco. Indiferença é quando Deus e as pessoas não podem mais contar comigo. Nós só fazemos o que queremos e quando queremos, e não o que é necessário. A nossa geração, ela aprendeu a falar não com muita facilidade e acha que isto é certo. Recentemente nós recebemos aqui na igreja um pregador chamado José Infante Júnior, santista, paulista. Ele deixou a sua cidade, deixou o seu estado, foi trabalhar na Bahia, Vitória da Conquista. Está lá até hoje, depois de 30 tantos anos. E ele disse que a única razão que ficou naquela igreja, porque o pastor caiu doente, na presença dele. E ele disse, eu tenho que ficar, eu tenho que ajudar este pastor. Caso contrário, ele jamais teria se mudado para a Bahia. No primeiro ano que nós chegamos em Goiânia, naquele primeiro mês, Deus nos deu um irmão. Na verdade, nós ganhamos ele para Cristo. Deus nos deu uma alma que não sabia dizer não. Eu encontrei um homem muito mais alto que eu, forte. Ele não sabia dizer não. Eu tinha que ter muito cuidado para não abusar da boa vontade dele. Apesar de trabalhar 8, 10 horas por dia, ele visitava comigo praticamente todas as noites. E visitava comigo de madrugada, quando era preciso. Já se passaram mais de 2 décadas, e até hoje ele é do mesmo jeito. Ele já tem mais de 64 anos de idade, mas até hoje, ele não sabe dizer não. Na verdade, quando pessoas me perguntam, como que Deus fez para abençoar tanto o ministério do TBM de Goiânia? Eu respondo que Deus nos deu pessoas voluntárias e pessoas muito dedicadas no início daquela igreja. E eu quero que você saiba nesta noite, não há limites para o que Deus possa fazer através de uma igreja dedicada, e de uma igreja unida, e de uma igreja voluntária. Não há limites para o que Deus pode fazer através de uma igreja assim. Deus está observando, irmãos,
a maneira como eu e você estamos tratando a obra dele, e a maneira como nós estamos nos envolvendo no reino dele. Eu não estou aqui para jogar confete sobre as pessoas, mas eu sei de irmãos que trabalham com Uber, e eles deixam de ganhar dinheiro na hora de maior movimento, para estar na igreja na quarta-feira. Eles deixam de ganhar dinheiro na hora de maior movimento, para estar na igreja no domingo à noite, amém, irmãos? E Deus está observando a obra desses irmãos. Veja no versículo 16, Ele conhece também a nossa cura, Ele sabe como mexer com a nossa vida, e Ele sabe como nos curar, e Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós éramos crianças, nossos pais usavam água morna, para nos fazer vomitar, não é verdade? Alguma coisa estava machucando o nosso estômago, causando mal-estar, e a mãe nos fazia beber aquela xícara de água morna, e aquela água morna batia no estômago, e imediatamente nós colocávamos para fora o que estava nos causando mal. Para o perdido, vomitar-te-ei significa condenação, mas para o salvo, vomitar-te-ei significa correção, disciplina, restauração, porque Deus sabe como mexer com a nossa vida, e Ele mexe. Quantos aqui afirmam que já sentiram o peso da mão de Deus? Ele mexe. Jesus disse assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Isso significa levanta e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu não entendo nada de árvore, mas eu já vi o Geraldo muitas vezes podando as nossas árvores, deixando as árvores quase que totalmente despenadas, e depois elas ficam lindas, florescem, mais fortes, mais vibrantes. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos poda, Ele também nos limpa, para que possamos dar frutos. Você sabe que o vômito é uma reação natural de limpeza que Deus criou para os nossos corpos, para expelir qualquer corpo estranho que esteja nos deixando doentes. Eu pessoalmente creio que esta igreja de Laodiceia era uma igreja perdida, não era uma igreja salva, e que o vômito de Deus aqui se refere ao juízo final. Mas certamente Deus também limpa o seu filho, Deus também poda o seu filho, o filho que não se importa com o reino de Deus. Em 1 Coríntios 11, Paulo menciona filhos de Deus que estavam fracos, filhos de Deus que estavam doentes, e até filhos de Deus que já estavam mortos. Por quê? Porque não estavam levando a vida cristã a sério, antes estavam levando a vida cristã na base da brincadeira. Mas Gálatas 6, verso 7 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meus amados irmãos, pela fé, vamos entender isso. Se você plantar fidelidade, se você plantar amor, se você plantar dedicação hoje, no dia 15 de setembro, daqui a 5 anos, 10 anos, você vai colher bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Vamos crer na lei da semeadura. Ela vale tanto para o bem como para o mal. Jesus apareceu nesta igreja dizendo que Ele era o Amém, porque aquela igreja estava indiferente, nem fria, nem quente, mas apenas brincando de ser crente. Jesus então se apresentou a ela: eu sou o Amém, eu sou, assim seja, eu sou a verdade, eu sou a expressão
de gratidão que a igreja precisa demonstrar. Mas, em segundo lugar, Jesus apareceu como Amém por causa da prepotência daquela igreja. A igreja respondeu assim: como dizes? A igreja diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Às vezes as pessoas passam na frente da nossa igreja e têm a impressão que nós somos ricos. Eu não as culpo, porque Deus tem nos dado coisas boas, amém, irmãos? Eu não as culpo. Elas passam pela porta da nossa igreja e vê um Toyota Corolla, 0 quilômetro, vermelho, então eles pensam que todos nós somos ricos. Eu não as culpo, mas no fundo do coração, nós não somos. Nós somos pobres, dependentes do Senhor Jesus Cristo. Laodiceia, ela foi uma das cidades mais ricas do Império Romano. Diz a história que depois de um grande terremoto, aquela cidade foi destruída, completamente destruída. E os moradores se uniram e juntos conseguiram levantar aquela cidade, reconstruir aquela cidade, sem nenhuma ajuda de Roma, sem nenhum tipo de ajuda do Império. E por causa disso, eles se orgulharam, eles se maravilharam com a capacidade de recuperação material e financeira. Mas aos olhos de Deus, aquela igreja, aquela cidade, eram pobres, pois eles viviam apenas para o aqui e agora, preocupados apenas com esta vida, e não estavam acumulando tesouros para a vida eterna, não estavam acumulando tesouros para que pudessem encontrá-los no céu. Meus amados irmãos, ouça, nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar roupas, nós não vamos levar nenhum bem material. O que nós vamos levar para a glória são as obras que realizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas obras nos seguirão. Mas esta igreja não pensava na eternidade. De 2004 até o ano de 2014, o Brasil experimentou uma certa bonança, uma certa prosperidade financeira. Mas infelizmente, esta pujança econômica não melhorou as nossas igrejas. Ao contrário, não melhorou a vida espiritual dos nossos irmãos. Ao contrário, muitos durante esse período saíram da igreja e, como Laodiceia, se tornaram indiferentes, arrogantes e prepotentes, porque agora eles tinham um carro, agora eles tinham um bom emprego, agora eles tinham um diploma universitário, eles tinham um escritório, eles tinham uma empresa, e eles viraram as costas para a igreja. Jesus dá 2 conselhos para quem de nós, já alcançou bens materiais e até a fama, o conhecimento que procurávamos nesta vida. Primeiro conselho: olhe com os olhos da fé e não com os olhos da carne. E o segundo conselho: arrependa-se de seu orgulho, antes que seja tarde demais. Então, primeiro, olhe com os olhos da fé. Ele diz no versículo 18: aconselho-te, meu Jesus é maravilhoso, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá o direito de decisão, amém, irmãos? Olha, eu aprendi isso há muitos anos atrás, que nós não devemos mendigar fidelidade, fé, participação das pessoas. Deus não é mendigo, Deus Ele aconselha, Deus dá o livre-arbítrio, Deus Ele ensina, mas Deus deixa a decisão com os seus filhos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Primeiro, ouro. Ouro fala do que, irmãos? Riquezas. Então Jesus está ensinando que ao invés do dinheiro deste mundo, precisamos acumular riquezas no céu. Eu não sei quanto você tem na Bolsa de Valores, no CDB, na renda fixa. Eu quero saber quanto você já tem depositado no céu. Quantas almas, amém, irmãos? Quantas pessoas você tem abençoado, você tem influenciado para o reino de Deus? Roupas brancas falam sobre a nossa pureza, sobre a nossa santidade, a separação das coisas deste mundo, porque é impossível servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. É impossível servir a dois senhores. E colírio para os olhos. Diz também a história que havia muitos problemas com cegueira naquela região e que havia uma indústria farmacêutica dentro de Laodiceia que fabricava uma pomada que era aplicada nos olhos para ajudar na visão das pessoas. Mas Jesus disse: use o meu colírio, que é o ensinamento da minha palavra. Chega de seguir a filosofia deste mundo e sigamos a filosofia de Deus. O grande terremoto que havia destruído a cidade, a igreja de Laodiceia também, provavelmente ocorreu no ano de 61 depois de Cristo. Sabe quando que João recebeu a revelação do Apocalipse? 2 ou 3 anos mais tarde. Isso quer dizer que em 2 ou 3 anos, eles haviam reconstruído aquela cidade. Em 2 ou 3 anos, a cidade, com recursos próprios, já estava de pé, como se nada de mal tivesse acontecido. E por isso agora, aquela cidade, aquela igreja, estão dizendo: rico somos, estamos enriquecidos, de nada temos falta. Veja, irmãos, o que acontece quando nós somos abençoados financeiramente? Das duas, uma. Ou nós admitimos que Deus é a fonte das nossas bênçãos, ou nós nos orgulhamos e achamos que nós somos a fonte das nossas bênçãos. Então Jesus aconselhou também aquela igreja: arrependa-se de seu orgulho. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apesar do forte pecado de orgulho, prepotência, arrogância, veja como Jesus Cristo amava aquelas pessoas. Ele nos ama neste momento. Não importa o que eu e você estejamos fazendo de errado, Ele nos ama. Só que muitas pessoas confundem o amor de Deus com a aprovação de Deus. Ele nos ama, mesmo que não aprove o que nós estamos fazendo. Ele amava aquela igreja, mesmo sem aprovar o pecado dela. Quando Deus diz: arrependa-se, é porque Ele nos ama. Veja Ezequiel 33, verso 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mais uma vez, um grande terremoto não foi capaz de varrer aquela cidade do mapa. Um grande terremoto, porque aquelas pessoas conseguiram reerguer a cidade, mas a cegueira espiritual daquela cidade, o materialismo, o orgulho, a prepotência, conseguiram fazer com eles o que uma grande catástrofe natural não conseguiu: destruir aquela cidade para sempre. Porque até hoje, Laodiceia não foi reerguida e não passa de ruínas arqueológicas. Um terremoto, uma catástrofe
não conseguiu derrubá-los, mas o pecado conseguiu. Veja o que o pecado pode fazer conosco. Aí o amém da igreja, ele aparece, ele revela a nossa indiferença, ele revela a nossa prepotência. Em terceiro lugar, o amém da igreja revela a excludência da igreja. Ele disse para a igreja. Você pensa que ele estivesse falando com o incrédulo? Você pensa que ele estivesse falando com o desigrejado? Mas ele está falando com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não está falando com os desigrejados, mas com os que estão dentro da igreja. Ele está dizendo: eu estou do lado de fora. Pessoas elitizadas se tornam pessoas excludentes. Posso repetir isso? Pessoas elitizadas se tornam pessoas excludentes. Isso também é verdade em relação a algumas igrejas que separam os seus membros por setores, separam os seus membros por cargos, separam os seus membros entre pobres e ricos. Separa os seus membros. Pior ainda, quando não há lugar para os mais pobres. Foi o que Laodiceia fez. Mas ela fez isso, irmãos, para com a pessoa mais ilustre, para com o membro mais ilustre da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Ela carregava o nome de Cristo, mas não tinha lugar para ele. Ele estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Nesta noite, Jesus está do lado de fora também da sua vida? Recentemente, uma jovem solteira, não é desta igreja, ela recebeu 3 convites de trabalho, de emprego ao mesmo tempo. 3 opções de trabalho ao mesmo tempo. Ela me telefonou de sua cidade e me perguntou: pastor Rômulo, o que eu faço? O que eu escolho? E eu disse para ela, sem medo de errar: escolha a melhor opção para Deus. Escolha a melhor opção para o Senhor Jesus Cristo. Não escolha a melhor opção para você, mas a melhor opção para o Senhor Jesus Cristo. O problema de Laodiceia é que era uma igreja que pensava em si mesma, pensava no seu bem-estar. Meus irmãos, nós, igreja, pensamos na glória de Deus. Nós, igreja, pensamos no que é melhor para Deus. E o que é melhor para Deus, eventualmente, será o melhor para nós. Ele do lado de dentro da igreja e o mundo do lado de fora. Amém, irmãos? Isto é o melhor para Deus. Primeiro, ele disse: eis que estou à porta. Isso quer dizer que ele está bem próximo. À porta, não podia estar mais próximo. Mas não o suficiente para ser o Senhor da nossa vida. Ele está à porta, mas não do lado de dentro do nosso coração. Judas também, Judas o Iscariotes, ele beijou a porta do céu, mas ele foi para o inferno. Um dos ladrões, ao lado de Jesus, chegou bem próximo da porta, mas ele também morreu e foi para o inferno. A porta, irmãos, não é suficiente. Não adianta saber que Jesus está à porta. Ele precisa entrar, amém, irmãos? Ocupar o trono da nossa vida. Ocupar as nossas decisões. Ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, ele, o Pai e o Espírito Santo, e faremos nele morada. Nesta noite, não exclua Jesus da sua vida. E ele diz:
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O vencedor é sempre aquela pessoa que venceu o mundo para ficar firme com Cristo. Preste atenção, não se trata de salvação pelas obras, mas de salvação comprovada pelas nossas obras. 1 João 5,4 diz que o vencedor é aquela pessoa que acredita, que tem fé em Jesus Cristo até o fim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ser sinceros, nem sempre estamos aqui por causa da nossa vontade, mas sempre estaremos aqui por causa da nossa fé. Nem sempre estaremos lendo este livro por causa da nossa vontade, mas sempre estaremos lendo este livro por causa da nossa fé. Nem sempre obedecendo por causa da nossa vontade, mas por causa da nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Laodiceia era uma igreja fracassada. Quantos aqui gostariam de fazer parte de uma igreja fracassada? Nenhum de nós. Não era uma igreja vitoriosa, pois o mundo fazia parte da sua filosofia, fazia parte da sua vida, enquanto Jesus Cristo ficava do lado de fora. Para quem Jesus disse, eis que estou à porta? Para uma igreja. Imaginem só, para uma igreja. Não foi para um bordel, não foi para uma boate, foi para uma igreja. Ele se apresentou como Amém, por várias razões. A igreja estava indiferente. Quantos concordam que o Amém quebra o gelo do nosso coração? Pense nisso. A igreja estava prepotente, orgulhosa, arrogante. Quantos concordam que o Amém nos humilha, quebra o nosso orgulho? E a igreja estava excludente, escolhendo as pessoas e deixando do lado de fora quem não concordasse com ela, o próprio Salvador Jesus Cristo. No final da carta, porque foi uma carta que ele mandou para aquela igreja, Jesus, no final da carta, queria ouvir um amém por parte daquela igreja. Mas, de acordo com a história, ele nunca ouviu um amém como resposta. Aquela igreja nunca respondeu. Mas olha como ele terminou a carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém ou não, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta noite, o amém está querendo saber, você tem sido indiferente? Como que você tem considerado a vida cristã, a igreja, a Bíblia, a oração? Como que você tem considerado sua comunhão com Deus, com seus irmãos em Cristo? Você tem sido indiferente? Você tem sido prepotente? Eu estou bem, não tenho falta de nada, boa saúde, bom emprego, família bonita, todo mundo saudável. Você se orgulha de tudo que você tem conquistado, e você tem sido excludente, tendo muito cuidado quem você deixa entrar na sua vida.
porque você não quer ser dominado por ninguém e por nada. Jesus está lhe dizendo nesta noite: arrependa-se, use as minhas roupas, use o meu colírio, compre do meu ouro, escute o que o Espírito está lhe dizendo. Amém e amém. Vamos fechar os olhos.